Salve, salve a todos os irmãos umbandistas. Você já ouviu falar em lamparina? Para que serve uma lamparina? Qual o propósito de uma lamparina? Então, eu sou Anderson Maciel, fundador do Templo de Evolução Espiritual Umbandista, e hoje, no nosso programa Acorda Umbanda, do dia 16 de agosto de 2021, eu vou falar com você sobre as lamparinas e também vou mostrar para você como fazer uma lamparina. No dia de hoje, eu vou fazer uma lamparina para Ogum, mas antes disso, eu vou falar um pouco sobre os fundamentos das lamparinas. Bem, as lamparinas, elas antecedem a utilização da vela, e inclusive a vela de sebo, que foi uma das primeiras velas feitas, constituídas para a manutenção do fogo, da chama sagrada. Então as lamparinas, elas serviam exatamente com esse propósito, exatamente para esse fim, essa finalidade de manter a chama acesa. E assim também nós conseguimos entender a potência de uma lamparina na nossa execução para o nosso orixá, na entrega para o nosso orixá, e o poder de concentração vibratória e energética que irá compor essa feitura desta lamparina. Então eu quero que você acompanhe este vídeo até o final para conseguir entender nos detalhes para que serve essa lamparina, quais os fundamentos dessa lamparina e como que se faz uma lamparina. Então aqui eu trouxe alguns elementos para nós fazermos a nossa lamparina de hoje. Aqui eu tenho uma cabaça. Esta cabaça eu adquiri ela hoje numa banca em beira de faixa, mas deve ter também nas floras. Eu abri ela, então ela estava fechada, assim desta maneira, e eu cortei ela ao meio. Aqui tem as sementes e aqui tem a outra parte onde eu já trabalhei, lixei toda ela por dentro, tirei as sementes e deixei limpinha para que a gente realmente possa fazer a nossa lamparina de hoje. Então aqui uma cabaça nós vamos precisar. Para a lamparina de Ogum, eu também vou utilizar 7 espadas para deixar vibrando na força de Ogum. Para Ogum também, eu tenho esta pedra aqui, deixar focar bem para você ver. É uma hematita. Este aqui é um mineral que é extraído da natureza, e deste mineral aqui é feito o ferro. Então aqui está concentrado toda uma potência natural do ferro, do aço, elemento ligado a Ogum. Eu também trouxe aqui uma ferradura. Esta ferradura aqui realmente caminhou em estradas nas patas de um cavalo. Esta ferradura aqui eu já tenho ela há algum tempo, alguns anos, e eu encontrei ela na estrada, solta, caída das patas de um cavalo. Então, com certeza, essa ferradura aqui caminhou por muitos caminhos na força, na energia do animal, o cavalo, que está ligado ao nosso grande orixá Ogum também. Trouxe também aqui, para compor a nossa lamparina de hoje, alguns pregos. Estes pregos também são todos pregos usados. Se você não tem pregos usados, não tem problema. Também pode pegar pregos novos, porque com certeza o material, o aço ou o ferro do prego, ele foi forjado, ele foi manipulado, e assim também está contido ali uma força de Ogum na manipulação do prego, do aço. Também pode ser um prego novo. Mas se você quiser utilizar usados, muito bom também vai ficar a sua lamparina. Outro elemento que nós vamos precisar para fazer a nossa lamparina
é o azeite de dendê. Este aqui é o combustível da nossa lamparina, onde nós vamos colocar dentro da cabaça. E para manter a chama da nossa lamparina, nós podemos usar, temos duas opções. Ou você compra estas lamparinas já prontas nas casas de flora, nas casas de axé. Essa aqui é uma lamparina de São Jorge. Ela vem uma boia, que eu vou abrir para você ver, para ter noção de como funciona. Ela vem uma boia, onde vai ficar boiando em cima do óleo, do azeite de dendê. E aqui ela vem os pavios. E todos eles estão enroladinhos aqui. Então, quando vai utilizar, abre aqui a embalagem e vai pegando um por um. Eu, particularmente, fiz a minha própria boia. É uma invenção, mas com certeza ficou muito bom e teve uma durabilidade muito maior. Então eu peguei um barbante, não muito grosso, também não muito fino, um barbante, deixa eu ver aqui de quantos milímetros, é um barbante de 6 milímetros, temos aqui. Então cortei um pedaço deste barbante, peguei uma tampinha de garrafa e na parte de trás dela eu preenchi com isopor para que ela fique boiando. Então uma tampinha de qualquer garrafa, preenche ela aqui atrás com isopor, faz um furo que atravesse o isopor e a tampa e você coloca o barbante. Olha como fica. Coloca o barbante. E aí você vai podendo regular o seu barbante, o seu cordão, como num candeeiro. Então eu preferi fazer da minha maneira. Mas se você quiser, tem as lamparinas prontas para comprar na Flora. E estes são os materiais que nós utilizaremos na realização, na confecção da nossa lamparina. Logo nós já vamos para a execução. Então as lamparinas servem para concentrar realmente a nossa energia, a nossa atenção, a nossa fé no orixá ao qual nós estamos entregando esta lamparina. Então no caso aqui hoje, eu estou fazendo uma lamparina para Ogum. Então eu trouxe os elementos para Ogum. Mas podemos fazer lamparinas para Oxum, para Iemanjá, para Xangô, para Oxóssi, Obaloaê, o orixá que você quiser se conectar neste momento da feitura da lamparina. Quanto tempo nós vamos manter esta lamparina acesa? O tempo é você que decide. Se você quiser fazer uma lamparina para 24 horas de manutenção, fique 24 horas observando, trabalhando, manipulando aquela lamparina. Se quiser fazer 7 dias, fique os 7 dias, 21 dias. Você é que determina o tempo que você vai ficar ligado e conectado a este orixá. Lembrando que quanto mais nós nos ligamos e estamos presentes, retroalimentando as forças do orixá, mais aberturas, mais energias nós vamos estar movendo na força daquele orixá. Então, no caso para Ogum, nós vamos estar movendo as energias de abertura de caminhos, de proteção, de realmente vencermos as dificuldades, as demandas, o inimigo impetuoso da inveja. Então ali nós vamos estar trabalhando com a energia de Ogum, enquanto nós estivermos trabalhando e manipulando esta lamparina. O que acontece muitas vezes? A lamparina, ela tem essa diferenciação da vela. Às vezes nós fazemos um axé, servimos uma bebida, um charuto para Ogum e colocamos lá uma vela de 7 dias. Só que a diferença entre a lamparina e a vela
é que a lamparina nós precisamos dar mais atenção a ela, para a própria manutenção e a manutenção da chama acesa. Então, durante o dia, nós precisamos ir lá conferir se aquela chama está acesa, se o pavio precisa ser puxado mais um pouco para que ela continue acesa, se o óleo já foi todo consumido pela chama, precisamos servir mais óleo, azeite de dendê no caso, na lamparina para que ela se mantenha acesa. Então ela necessita da nossa atenção. Diferente da vela de 7 dias, que nós acendemos a vela e servimos o axé e viramos as costas. Porque nós temos a certeza de que aquela vela irá ficar ligada ali durante 7 dias. Então, às vezes o médium, o religioso umbandista, ele acende aquela vela de 7 dias e vira as costas e não retorna mais ao ponto de encontro com o seu orixá. Simplesmente ele vira as costas e deixa. Tem a certeza que está queimando aquela vela, tem a certeza que aquilo está pronto, o trabalho já realizado. E a lamparina não, a lamparina exige de nós um pouco mais da nossa atenção. Então tudo aquilo que nós damos mais ênfase, mais foco, mais atenção, tende a crescer mais. A exemplo de um relacionamento. Quanto mais você alimenta o seu relacionamento, mais ele cresce e dá bons frutos. Quanto mais você alimenta o seu trabalho, seja numa empresa ou seja a sua própria empresa, mais a sua empresa cresce e dá bons frutos, porque você está focado, alimentando, retroalimentando, colocando energia. Então assim também é com os nossos orixás. Se nós não doamos a nossa energia, o nosso ato de fé, o nosso movimento ao encontro deste orixá, as forças do orixá também vão ficando fracas em nós, porque nós vamos nos afastando da força, da luz do orixá. Então assim, a lamparina nos exige, de certa forma, que nós tenhamos mais contato com a fé, com a manipulação, com o envolvimento energético daquela entidade ao qual nós estamos entregando essa lamparina. Certa vez eu visitei um templo budista que fica próximo aqui e tem o salão onde eles fazem todas as orações e meditações que eles realizam dentro do templo, e tem uma sala à parte, onde é uma sala das divindades. E lá nesta sala eu observei que haviam vários e vários copos com água nesta sala em frente à imagem das divindades. E eu perguntei para um trabalhador daquele templo o que seriam aqueles copos. E ele me relatou que todos os dias pela manhã os iniciados no templo devem ir lá, se direcionar até a sala das divindades, pegar aquele copo de água e trocar a água. Então, todos os dias, os iniciados naquele templo budista devem manipular o elemento água. Eles devem trocar aquela água. E eu observei a diferença da nossa religião de Umbanda, onde nós muitas vezes servimos a água na quartinha, seja para orixá, seja para Exu, e nós deixamos aquela quartinha lá. Muitas vezes, uma vez por semana, nós vamos observar a nossa quartinha, se está com água, se precisa ser trocada, renovada aquela água. Então este ato de fé destes seguidores do templo budista tem com certeza uma atividade muito maior, pois eles têm o compromisso de todos os dias pela manhã trocar a água da sua divindade. E ali eles têm o contato com a divindade e a sua fé está sempre sendo retroalimentada. Já nós, umbandistas, às vezes ficamos 7 dias sem trocar a nossa água da quartinha. Às vezes ficamos 7 dias sem observar esta água da quartinha. E, na realidade, deveríamos observar a cada dia que nós vamos até o nosso templo ou até a nossa casa de Umbanda.
e verificar a nossa quartinha se a água não baixou, ou até mesmo trocar, renovar aquela água para que a nossa fé também seja renovada. Então, esta lamparina aqui que nós vamos fazer hoje é também, de uma mesma forma, algo que nos faz nos direcionar todos os dias ao nosso ponto de encontro com o orixá, para verificarmos se a vela, se a lamparina realmente vai estar acesa, se o óleo não acabou, se o pavio não encurtou. Então ela vai exigir de nós uma atenção maior para com o nosso orixá, ao qual nós estamos entregando esta chama sagrada para que se mantenha também dentro do nosso coração. Então vamos lá, eu vou dar um corte aqui agora no nosso vídeo e vou posicionar melhor a nossa câmera para que você veja a feitura desta lamparina e você também possa fazer aí na sua casa ou no seu templo e assim conforme seja a sua vontade. Então, pessoal, estamos aqui de volta para concluirmos a montagem da nossa lamparina. Peço que você vá acompanhando. Então, aqui eu peguei as 7 espadas. Eu vou colocá-las aqui em um formato como uma estrela, para que a nossa lamparina vá no centro destas espadas. Então aqui já coloquei elas neste formato. Se você quiser, ao invés de usar espadas, quiser usar um ponto riscado, também pode. Quiser fazer o ponto riscado embaixo das espadas, também pode. Você que determina a quantidade de elementos que você vai utilizar na sua lamparina. Então, se você quer fazer uma lamparina para o seu próprio mentor, a sua própria entidade, seu guia, se você sabe riscar o ponto dele, você pode riscar o ponto do seu guia, coloque as espadas ou coloque outros elementos que ele utiliza e faça esta lamparina neste formato. No caso aqui, eu estou mostrando uma lamparina para Ogum. Aqui eu coloco a cabaça bem posicionada para que fique de forma equilibrada. Vou colocar neste momento aqui os elementos. Então, no caso, eu trouxe os pregos. Vou colocar os pregos aqui no fundo, onde vai ser depositado por cima o óleo. A pedra, o mineral, a hematita. E aqui a ferradura, virada para o mesmo lado onde ela tocava ao solo. Eu achei muita coincidência, claro que nada é coincidência, tudo tem um porquê. Mas a ferradura que eu já tinha na minha casa deu exatamente certo com o tamanho do pescoço dessa cabaça aqui. Então, ela teve um encaixe perfeito. Acredito que seja um sinal, um bom sinal. Então, aqui vai os pregos, aqui coloquei a ferradura. Se a sua cabaça não tem esse formato, a ferradura pode ir dentro, pode ir em cima, você coloca onde você acha interessante. Aqui, pela estrutura dessa cabaça, eu entendi que assim ficaria muito bem equilibrado os elementos aqui dentro. E aí depois nós preenchemos com o óleo. Este óleo então será o combustível da nossa lamparina. Vou botar um pouco, depois vamos preenchendo mais. E agora vamos fazer a colocação da boia. No caso aqui, eu decidi pegar a boia das lamparinas compradas e adicionar um barbante a mais. Porque o pavio que vem com elas é pequeno, então eu fiz essa adaptação e achei bem melhor. Vou colocar aqui o pavio no centro e vamos acender, direcionando ao nosso grande Pai Ogum.
E aqui está pronta a nossa lamparina e nós vamos fazendo a observação, a manutenção desta lamparina. O óleo, este azeite de dendê, que é o combustível aqui da nossa lamparina, ele com o tempo ele vai baixando, porque a chama da lamparina vai consumindo este óleo como combustível. E por isso nós precisamos ter uma atenção maior a este trabalho do que quando nós acendemos uma vela para o nosso orixá, ou para o nosso mentor, nosso guia, nossa entidade. E agora eu vou mostrar para vocês, mais de perto, como ficou a nossa lamparina de Ogum. Olhe como ficou bem vibrada. Está bem acesa. Os pregos mergulhados no azeite de dendê, fazendo a potencialização do axé, do metal, do ferro, a ferradura, a pedra, hematita, as espadas e o elemento fogo, retroativando, retroalimentando a potência deste orixá na nossa vida, a potência da lei, da ordem, da retidão, assim como é Ogum. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje sobre as lamparinas. No caso específico hoje, foi feita esta lamparina para Ogum, mas podemos fazer lamparinas para todos os orixás, guias e mentores. Se você realmente gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se você aí que está nos assistindo pela primeira vez e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, assim você não perde nenhum dos vídeos que vamos postando aqui no nosso canal. E esse foi o nosso programa do Acorda Umbanda de hoje. E até a próxima semana. Um grande axé!